No entrevista coletiva desta manhã, conversamos com o Dr. Rafael Viana, ele que é delegado de polícia, acaba de lançar o livro Diálogos sobre Segurança Pública. Eu, como sempre, no finalzinho do último bloco, interrompi a Cíntia. Cíntia, fica à vontade, sua pergunta. Eu queria ouvir do senhor a sua opinião sobre o trabalho que a imprensa tem feito hoje em dia nesse sentido. Nós terminamos o último bloco falando que na televisão, ou a opinião geral das pessoas, que os maus são os que são os heróis. Será que nós não temos um pouco de responsabilidade nisso? Será que a imprensa não está colocando no ar o que está ruim e não fala do que é bom? Será que não seria esse o papel? Qual que é a sua opinião? O papel da colaboração de toda a sociedade civil, qual é a culpa ou a solução que nós, como jornalistas ou como a televisão, poderia dar? Pode falar mal da gente, viu? Não, eu acho que a imprensa tem eu acho que a imprensa tem uma função das mais nobres na sociedade, mas das mais difíceis, como da polícia. Porque a imprensa tem a obrigação de informar, de mostrar como a sociedade está e das coisas, dos crimes que ocorrem. Não tem como manter isso escondido. Mas, ao mesmo tempo, ela não pode só mostrar isso. Ela tem a obrigação também de mostrar, porque, como conversamos, tem muita gente fazendo bem também. Tem muitas ações boas no mundo e tem muitas possíveis soluções e pessoas que não cometem crime. Então, a pergunta talvez tenha que ser: por que algumas pessoas não cometem crimes? Ou por que a maioria das pessoas não cometem crimes? E essas pessoas têm que ser valorizadas também. Mas mostrar é essencial. Tem que ser mostrado e estimulado, justamente por causa que cria espaços como esses, onde pode ser debatido, questionado, pensado algumas soluções. Porque eu tento no livro traçar algumas soluções para a segurança pública, mas elas são sempre iniciais. Sempre precisam ser adaptadas, questionadas, discutidas, para que a gente realmente, como sociedade, consiga descobrir o que a gente quer como sociedade, o que a gente espera que as pessoas acreditem como valores na vida e transformem a sua existência aqui na Terra em algo que vale a pena, e o que a gente espera do Estado. Para que a discussão de segurança pública novamente não caia no vazio, de que a gente precisa evitar os crimes, de que a gente precisa punir, ou de que a gente precisa diminuir a violência, mas sem soluções ou sem um horizonte de como fazer isso. Doutor, em São Paulo, na Grande São Paulo, na ABC Paulista, duas cidades que eram terríveis e tiveram os problemas resolvidos, ou parcialmente resolvidos, né? Osasco e Diadema. Né? Década de 80, terrível aquela área ali. E aí, com a participação da comunidade, o trabalho de integração, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, fechamento de bares às 11 da noite nessas duas cidades, eles conseguiram resolver parcialmente o problema, né? O senhor acredita nisso? O senhor é a favor que se feche o boteco às 11 da noite? Isso resolveria aqui na nossa região metropolitana? Porque aí a gente vê aí... Toque de recolher. Várias cidades tentaram aqui. Várias cidades tentaram, mas parece que ninguém fiscaliza, o dono do bar não está nem aí, a multa não é paga, a prefeitura não fiscaliza, enfim. Mas tem um detalhe, Adilson, também do seguinte, por exemplo, na semana passada, um menor de 14 anos foi morto a 200 metros de casa, 4 horas da manhã, que voltava de uma danceteria. Quer dizer, aí também já não é permitido. Como que isso acontece? Eu sou um liberal por essência, acho que o Estado não tem o dever e nem o direito de nos dizer o que nós, cidadãos, podemos fazer ou não. Claro, respeitada a individualidade de cada um. Sim. E o que é crime, o que é legal, o que é ilegal, mas eu sou a favor que o Estado crie espaços, por exemplo, como tem o Esporte à Meia-Noite no Distrito Federal, onde os jovens das 10 da noite às 3 da manhã podem praticar esportes, podem se reunir com saúde. Eu sou a favor que o Estado crie opções. Porque a simples proibição... Proibir? A simples proibição é inútil, ela nunca vai existir. Como a lei seca nos Estados Unidos, ela só gerava mais criminalidade. Al Capone continuou sendo Al Capone. Ela só gerava mais criminalidade. Então vamos novamente entrar no ciclo de proibição para ter mais atribuições de fiscalização à polícia, para a polícia ser mais deficiente, mais ineficaz, para que crimes realmente violentos deixem de ser combatidos ou controlados. E aí a gente entra novamente num círculo vicioso aí que vai levar para o mesmo lugar. Ou seja, a lugar nenhum. A lugar nenhum. A lugar nenhum. A falta de sequência, de continuidade, porque o lance primeiro tinha o kit de primeiros socorros. Onde é que foi parar tudo isso? Né? A lei seca. Acho que tem no porta-mala lá. A lei seca, está molhando isso também, não é verdade? Deveria ser um dos fiscais dessa lei seca, que foi também um grande... No Rio de Janeiro, agora foi pego dirigindo embriagado. Quer dizer, ele falta um todo. Se você começar a puxar em cada ponto aí,
falta muita coisa a ser mudada, ou quase tudo, ou recomeçar, como disse o Adilson, né? E aí a gente tem que buscar os exemplos também, que a gente acabou que não tratou, mas Bogotá mesmo foi um exemplo onde eles buscaram a proximidade da polícia com a sociedade, onde toda a comunidade passou a pensar segurança pública, a discutir, a se encontrar e discutir segurança pública. Aqui no Paraná existem os CONSEGs, que funcionam bem, que estão sendo estimulados e reativados. Mas mais do que isso, assim, é impossível a gente também pensar a criminalidade e segurança pública com uma regra geral. Não existe fórmula geral para a segurança pública. Cada situação, os motivos de um crime aqui em Curitiba são diferentes do de Foz do Iguaçu, por exemplo. Não tem como a gente tratar da mesma maneira um homicídio em Curitiba e em Foz do Iguaçu. E é no mesmo estado. Então, assim, e essa dificuldade também de tratar segurança pública e criminalidade, porque os fatores que contribuem para a criminalidade em uma cidade, em um município, às vezes em um bairro, são diferentes dos fatores de risco ou dos fatores que contribuem para a criminalidade em outro lugar. De qualquer maneira, existem exemplos. O de Nova York, novamente, eles criaram a teoria das janelas quebradas e começaram a combater justamente porque ambientes mal cuidados agrupavam delinquentes e estimulavam a criminalidade. Eles começaram a retirar essas condições propícias para o crime ocorrer. E depois passou a ideia do tolerância zero, que é uma decorrência dessa teoria das janelas quebradas. E o Tolerância Zero começou a aprender tudo. Mas a solução que teve, ou a melhora que teve na segurança pública em Nova York, não foi por causa do Tolerância Zero, foi por causa das janelas quebradas. Foi porque eles começaram a dar abrigo para os mendigos, foi porque eles começaram a dar tratamento para os viciados, foi porque eles começaram a cuidar do patrimônio público, começaram a colocar iluminação nas ruas. Então, foram as coisas boas que eles fizeram, e não a simples e pura repressão. O senhor falou aí dos crimes diferentes, né? Mesmo sendo no estado, a gente não vai muito longe. Aqui na região metropolitana, um crime praticado em São José tem motivo diferente de um praticado na SIC. O da SIC é por causa da droga, a briga pelo ponto. Em São José dos Pinhais é briga de gangue. Se atravessar o outro lado da BR, morre. Né? Que também envolve droga. Que também envolve droga. A gangue também está na disputa pelo comando das drogas. E a maioria das pessoas falam que o crime de homicídio não tem como ser evitado. E no livro eu trago alguns artigos justamente tentando mostrar o contrário, que tem como se evitar o crime de homicídio. Tem. Claro, são medidas paliativas, são medidas pontuais, mas tem como se evitar o crime de homicídio. E aí começa novamente. Diálogos de segurança familiar, então as famílias têm que começar a conversar, saber onde seus filhos estão, o que estão fazendo, com quem estão. Então, segurança pública começa na mesa da cozinha, no café da manhã, no almoço e no jantar. Sem dúvida. E para quebrar o gelo... Segurança pública começa na segurança privada, na vida íntima, na vida privada. Mas também dá um sentido para a vida. Mas também, por exemplo, o crime que é praticado na frente do bar, na rua, se tivesse um policiamento mais eficiente, um número maior de policiais e viaturas nas ruas, também poderia ser evitado. Que é a segunda área que a gente tratou, que é a prevenção situacional. Sem dúvida. Porque as três áreas têm que atuar junto. São as questões de fundo, que são de longo prazo, são as questões emergenciais, que daí são questões situacionais, ou seja, a gente tem que fazer um policiamento preventivo para tirar as condições propícias para o crime ocorrer naquele momento específico em que ele vai ocorrer. E a terceira é depois que ele ocorre, a efetividade da investigação, a punição de uma maneira adequada que possa reinserir essa pessoa na vida social, já que ela vai voltar, um dia ela vai voltar. Então, sem dúvida que, em alguma medida, é essencial também o policiamento preventivo. Eu queria fazer mais uma pergunta rapidinho, pode ser? Rapidinho, que eu tenho que fazer um monte de merchan aqui ainda. E uma resposta rápida também. O senhor acha que a população acredita, confia na polícia ainda? Eu acho que hoje em dia a sociedade desconfia mais da polícia do que confia, infelizmente. Mas eu acho que a aproximação da sociedade, e eu estimulo muito no meu livro, da polícia pode transformar isso. Porque os policiais, no momento em que eles passarem a ser vistos como heróis, a responsabilidade deles aumenta também. E os bandidos, traficantes, respeitam a polícia ou não? Era uma pergunta só. Respeita ou não respeita? Tô brincando. Respeitam ou não? Respeitam. Isso é um ponto para a sociedade, não é verdade? Sim, não, eu tenho que fazer um monte de merchan aqui ainda, Val. Então vamos começar aqui pelo primeiro, que é o livro, doutor Rafael, está aqui, Diálogos sobre Segurança Pública. Doutor, onde é que encontra esse livro para comprar? O livro está disponível no site da editora, que é www.editoraitala.com.br, e também está disponível nas livrarias. Livraria Curitiba, Livraria Saraiva, enfim, todas as livrarias do estado pode ser encontrado o livro. Também
Queria falar que todo dia, 5 da manhã, na Banda B, tá lá a Dilson Arantes. Isso aí, também venda meu no Tribuna peixe da aí, Massa. 5 da manhã, 5 às 8. Das 5 às 8. E também no portal da Banda B na Tamo lá internet. também. É o portal aí mais atualizado aí das notícias. Região metropolitana é com a gente mesmo. A Mara, que essa semana está com uma coluna fantástica lá na Tribuna, também na Tribuna e no portal do Paraná Online. Espinhos da Rosa, Mara. Espinhos da Rosa. Vale a pena. E muito obrigado também a Cíntia, o Val, não vou falar nada porque dia 19 tem novidade. Aguarde. Dia 19, eu falo, Val quer Santos, que eu fale? tem novidade. O senhor fica quieto aí, senhor Adilson Arantes, o senhor que está em minoria, o senhor é da concorrência. Muito obrigado a todos que participaram conosco aqui dessa entrevista coletiva. Obrigada. Muito bom. Obrigado a você também que esteve conosco, que assistiu ao programa, ou pelo menos um pedacinho dele. Até o próximo Entrevista Coletiva.